Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do mês de abril, onde a gente vai dar uma olhada nas energias mais fortes para esse mês, de acordo com a numerologia e a astrologia. Então, a gente vai usar aqui o estudo dos números, da energia adjacente aos números e também dos astros, dos planetas lá no céu, no sistema solar, e como eles, de certa forma, estão correlacionados com a nossa vida aqui na Terra. Então, a gente observa lá em cima e a gente consegue entender algumas questões, algumas situações que a gente possa estar vivendo aqui embaixo, porque tudo está relacionado. Então, vamos começar com a numerologia. Eu gosto de fazer essa análise porque ela complementa bastante a questão astrológica, porque no fundo é a mesma energia. São só maneiras diferentes de observar, de analisar e de fazer essa tradução para que a nossa vida possa ser mais leve ou que a gente possa pelo menos ter ferramentas para lidar com aquilo que a gente esteja lidando nesse momento. Abril, ele é o mês 4, o quarto mês do ano, então ele é o número 4, ele tem essa relação forte com esse número, que representa a estruturação na nossa vida, toda a base, toda aquela estrutura sobre a qual a gente assenta a nossa vida, aquilo que é importante para a gente. Então é a estrutura, é o pilar, é aquilo que mantém a gente firme e forte. Esse é um momento muito importante, muito interessante do ano para a gente plantar sementes. A gente acabou de começar o ano novo astrológico, a gente tem aí um novo ciclo à nossa frente e nesse momento a gente tem que se perguntar o que a gente quer de verdade, o que a nossa alma almeja e não apenas o que o nosso ego deseja. Então, baseado nisso, nessa reflexão sincera, porque no fundo a gente muitas vezes está fazendo coisas, buscando coisas que não preenchem a nossa alma, e isso traz uma sensação muito grande de vazio. É o que eu vejo, muito ao nosso redor hoje em dia, as pessoas correndo, uma vida muito agitada, uma vida muito ansiosa, mas se sentindo muito vazias, sentindo muita falta de algo que no fundo é essa presença, é esse preenchimento que só a conexão com a gente mesmo e com a nossa alma pode trazer. Eu acredito que as memórias mais importantes que a gente tem, elas são sempre aqueles momentos de felicidade genuína, geralmente coisas simples, uma brincadeira, um passeio, um pôr do sol, um céu azul, um sorriso, uma conversa, do que de fato questões que a gente conquista na nossa vida. Então a gente não vai lembrar dos dias que a gente ficou trabalhando em excesso ou do consumo de redes sociais, que é altamente perigoso, até eu diria, hoje em dia. Então a gente prestar mais atenção no que é realmente importante para a gente e criar mais desses momentos, criar mais dessas memórias e das sensações que elas nos trazem, porque é isso que a gente vai levar para o fim da nossa vida, até o fim e além dela, além da nossa vida aqui, nessa realidade. Então, é importante ter essa reflexão nesse momento. E aí, a partir disso, escolher que sementes a gente quer plantar. É um momento também, um número 4 traz muito forte essa questão de organização. Então, se organizar melhor e buscar uma certa segurança para a gente poder avançar a partir de agora. Então, o ciclo já começou, a gente vai refletir e a gente vai buscar se organizar para que isso possa acontecer, porque muitas das coisas que a gente deseja dependem exclusivamente da gente. Então a gente precisa focar naquilo que a gente quer daqui para frente e também, claro, pensar na nossa parte, no que depende apenas de nós, sem nos cobrar, sem nos forçar. Isso é importante lembrar também, não levar as coisas muito a sério, porque é uma tendência do número 4, tá? Então o lado luz, é esse de organizar, de estruturar, mas também tem o lado sombra, como tudo na vida, pelo menos aqui nessa dimensão, dual, que pode levar a gente a se cobrar demais, a trabalhar demais, a ficar muito focado só nas questões materiais. Então, é um cuidado que a gente tem que ter aqui.
Porém, para numerologia, na verdade, o 4, ele é um número bem geral, porque todo ano abril vai ser o mês 4, então é como se houvesse essa energia sim, mas para numerologia a gente chama de mês universal, é quando eu faço a soma do ano, né? Então 2021 é um ano 5, e a gente faz a soma desse 4 mais o 5, 4 do mês de abril e 5 da soma de 2021. E aí a gente vai ter, então, um mês universal 9. Aqui a gente está falando já de um ciclo de finalização, de um processo, na verdade, de finalização de ciclo que leva a gente a uma expansão da consciência para que a gente possa ir para um novo patamar. Então é como se a gente pensasse, tá, um ciclo está se fechando nesse momento e eu preciso tomar consciência sobre algo na minha vida, algum processo que eu esteja vivendo e passe a olhar para isso de uma nova maneira e passe a adquirir uma nova consciência, ter mais sabedoria para que eu possa iniciar um novo ciclo lá em maio. Tá? Então essa energia do 9, ele aprofunda um pouquinho mais essa questão. Então tá, eu preciso plantar as sementes, eu preciso me organizar, mas será que não tem algo aí que eu preciso ao mesmo tempo deixar para lá, encerrar um ciclo? Então é um momento muito positivo para isso, para a gente olhar para a nossa vida de uma nova forma. Eu sinto muito essa questão dos ciclos como interconectados. O início ele está sempre conectado ao fim, o fim ele está sempre conectado a um novo início. A gente não consegue sair da dualidade porque a gente está imerso nela. Tudo sempre vai ter dois lados e depende da gente como nós vamos conseguir lidar com isso da melhor forma. E eu vejo muito através das experiências que a gente vive, mas principalmente quando a gente olha para essas experiências de uma nova forma, quando a gente adquire sabedoria através de tudo aquilo que a gente viveu e sentiu ali. Isso é muito importante nesse momento e é o convite, digamos assim, dessa energia para a gente. Então observa onde você quer focar, mas também lembra daquilo que você talvez precise se desapegar ou pelo menos mudar a visão a respeito. É o despertar da consciência, a expansão de uma visão que a gente tem a respeito de algo na nossa vida que talvez já não faça mais sentido a partir de agora. Entrando na questão astrológica, eu gosto sempre de olhar para a energia do dia primeiro. Quando a gente pensa num evento, o momento em que aquele evento começa, incluindo a nossa própria vida, né? Então o nosso mapa astral, ele está relacionado ao nosso primeiro respirar ali, o ato, né, de nascer. Naquele momento a gente vai ter uma definição, digamos assim, uma propensão, um potencial da nossa vida, de quem a gente é e quais são os assuntos ou as questões que vão se desenvolver para a gente durante todo o nosso processo aqui na Terra. Então, se a gente pensar no mês, que é o que eu estou analisando aqui, a energia que estava na virada desse mês, na entrada desse mês, então vamos pensar no dia 1º à meia-noite, é muito importante olhar e analisar para entender o direcionamento desse mês, porque ali pode ter uma energia bem forte, indicando um pouco do que pode se desenrolar durante esse período de 30 dias. E é muito interessante pensar dessa forma, porque a gente vai ter justamente uma lua recém-saída da fase cheia, né? Ainda cheia, não oficialmente, mas indo, né, nesse direcionamento de lua cheia para lua minguante no signo de Escorpião. Então vamos pensar que a gente vai ter uma lua cheia em Escorpião, ela foi oficialmente cheia em Libra lá no final de março, mas ainda assim ela está dentro dessa fase. E ela entra em Sagitário às 2h58 da manhã. Então a gente tem ainda uma energia intensa, profunda, né? E aí a gente faz um link com a lua cheia que vai acontecer, aí sim oficialmente no signo de Escorpião, lá no dia 27 de abril. Então a gente realmente tem essa energia da lua cheia em Escorpião para o mês de abril. É um foco que pode sim ficar intenso durante esse mês, chegando a um ápice lá no dia 27. E o que Escorpião
Escorpião, enquanto arquétipo, traz de convite para a gente trabalhar são realmente as emoções mais profundas, são as questões que estão mais arraigadas na gente, que a gente esconde muitas vezes da gente mesmo. Aqui a gente vai ser convidado a olhar para os nossos apegos e finalmente a se desapegar, sair mais leve desse mês, deixando aqui muitas coisas que já não fazem mais sentido na nossa vida. Esse é o convite. E aí eu gosto sempre de lembrar que quanto maior a resistência, maior vai ser o sofrimento, porque a gente vai resistir a um processo natural da vida, que é a impermanência, que é a fluência, que é o movimento e a mudança. Não adianta. Se a gente fica focado num ponto só, se a gente insiste em algo que está sempre mudando, né? Olhando ao nosso redor, a vida ela está sempre acontecendo e ela está sempre mudando. Se a gente insistir em manter, se a gente insistir numa ideia, se a gente insistir em algo que já está terminando o seu ciclo na nossa vida, a gente pode sim passar por processos um pouquinho mais desafiadores, um pouquinho mais chatinhos de lidar, porque a gente não está simplesmente se abrindo para o processo natural da vida. E outra coisa que acontece aí no dia 1º, indicando esse direcionamento, né, do mês, é justamente essa lua cheia, que abre em Escorpião, digamos assim, à meia-noite, mas ela passa para Sagitário ainda durante o dia 1º, ou seja, eu vejo isso como um lembrete que as coisas elas sim estão sempre mudando, como eu acabei de falar, mas também que elas podem sempre melhorar, para a gente trabalhar o nosso otimismo, trabalhar a nossa confiança, trabalhar esse olhar mais positivo em relação à nossa vida, porque a gente tende, né, a ter esse olhar mais negativo, fatalista, até por tudo que a gente olha ao nosso redor e vê, mas a gente vê o que a gente vê porque a gente tem um olhar mais negativo e é isso que a gente não percebe, a qualidade da nossa energia, da nossa frequência e o quanto isso está relacionado com as situações e as questões que a gente está vendo ao nosso redor. Tá? Então essa lua, ela vai fazer bons aspectos aí quando ela entra em Sagitário, vai fazer um bom aspecto com Quirón, que está em Áries, vai fazer um bom aspecto com Saturno, que está em Aquário, e com o Sol, que está em Áries também. E tudo isso indica que existem processos de cura acontecendo que, se a gente aceitar passar por eles, aceitar passar por essa transformação, isso vai levar a gente a mudanças de longo prazo, que é esse aspecto com Saturno. E que também o que me vem muito forte com essa conjunção toda no céu é que depois da tempestade vem sempre a bonança, para a gente ativar aqui a nossa confiança, ativar a nossa capacidade de confiar, de simplesmente fechar os olhos e se entregar. Eu acho que isso também é algo que me chama muito aqui e que eu gostaria de transmitir para vocês. Confiança vai ser a chave para passar por todo esse processo de uma maneira leve e tranquila. Aí a gente tem até o dia 10 de abril, a fase ela é mais de fechamento, porque esses primeiros dias do mês ainda carregam um pouco da energia do mês de março, que teve lá a lua nova no dia 13 e até o dia 10 a gente vai estar dentro desse grande ciclo. Aqui a gente vai ser convidado a soltar, a desapegar, a passar pelos processos de limpeza, então a deixar, né, no passado aquilo que pertence ao passado, para que a gente possa seguir em frente cada vez mais leve e cada vez mais confiante em todo o processo de mudança que está acontecendo ao nosso redor e principalmente na nossa vida, que é onde a gente tem que focar antes de tudo. E nesses primeiros dias também, né, além dessa fase do ciclo que é da lua minguante, a gente vai ter alguns aspectos um pouco tensos no céu de Marte com Netuno, que está lá em Peixes. Marte está em Gêmeos e Netuno está em Peixes. Então é uma fase que a gente pode sim se sentir um pouco perdido, confuso, sem rumo na vida, né, ou passar por situações confusas, estar vivendo algum processo ali. E junto com essa fase minguante, a gente precisa entender que as coisas elas vão surgir para que a gente entenda, para que a gente perceba, para que a gente possa
tomando consciência disso, e aí é muita numerologia do 9, né? Se libertar dessas velhas amarras e adquirir uma nova consciência a respeito da nossa própria vida e também ativando na gente o poder de criar a nossa própria realidade. Tá? Então vai ser uma fase ali que pode trazer um pouco mais essas questões para que possa gerar clareza na gente, para que a gente possa usar o nosso poder de transformação intencionalmente. Então o poder da intenção vai ser muito forte aqui esse mês, principalmente aí a partir do dia 11. Dia 11 a gente tem a lua nova no signo de Áries, Marte vai estar fazendo um bom aspecto com o Sol aí, Marte é o regente de Áries, então indica uma grande abertura, né, para novos inícios, mas esses inícios, eles vão exigir coragem da nossa parte, e eu gosto muito de lembrar que coragem é agir com o coração, é a gente realmente fazer aquilo que o nosso coração está dizendo para a gente fazer, para a gente se abrir ao novo, é um convite muito grande para isso. E aí eu gostaria de lembrar, né, intensificar esse pedido da gente intencionar, e o poder da nossa intenção, o poder que aquilo que a gente deseja com o coração tem de se realizar. As probabilidades, digamos assim, elas são muito maiores quando a gente faz com o coração, porque a gente não está esperando nada a não ser a realização daquilo que a gente sabe que é nosso, que a gente sabe que tem que fazer, que simplesmente é algo que a gente tem certeza lá no fundo que vai acontecer, a gente confia, né? O confiar é esse trabalho conjunto com o universo, né? Porque é como se a gente estivesse fiando, né? Ou seja, fazendo uma trama ali com o universo, é o confiar. E eu acho muito bonito pensar dessa forma também. E esse confiar eu faço a minha parte, né? Eu cedo ali o meu trabalho manual de usar esse fio imaginário que o universo tem, que liga e conecta tudo que existe, e nós vamos ser os agentes que vamos usar toda essa trama, todo esse fio cósmico que o universo nos oferece para fazer com que a nossa vida seja cada vez mais feliz, cheia de boas vibrações, cheia de acontecimentos incríveis, porque a gente simplesmente merece viver tudo isso, porque a gente sabe que a gente tem um papel muito importante aqui. Então, assumir esse papel é muito importante nesse momento. Eu acho que a Áries, né, o arquétipo de Áries fala muito disso, da gente assumir a liderança da nossa própria vida e principalmente da nossa jornada nessa terra. Aí depois, passando, né, essa fase de plantar as sementes, então mais uma vez, né, reforça muito a energia do 4 aqui. Depois, no dia 19, o Sol vai entrar em Touro junto com o Mercúrio, Vênus também já vai ter entrado dia 14, então é uma energia que ela se assenta, ela pode estar mais agitada no início do mês e depois ela se assenta para que a gente possa fazer a nossa parte, para que a gente possa trabalhar ali, criando o que a gente precisa criar, fazendo esse movimento de trabalho, né, de materialização, que é muita energia de Touro, né, o arquétipo de Touro, e paciência, a ciência da paz, para que a gente possa esperar o tempo certo das coisas, esperar o tempo certo de colher, porque a gente vai plantar, então agora a gente precisa cuidar. É esse o arquétipo de Touro, né? O cuidado com a terra, é você ir lá, regar, tirar as ervas daninhas, para que você possa colher esse fruto na hora certa, e aí saber com certeza também esperar a hora certa das coisas acontecerem. E depois que o Sol entrar em Touro, junto com Mercúrio, com Vênus, todos vão fazer conjunção com Urano, que já está ali. Então vai ser um momento em que a gente vai ser convidado a olhar para esses apegos, né? A perceber onde a gente está apegado, talvez o que não acontece, o que não se desenvolve na nossa vida tenha relação com o que a gente não está deixando fluir, com o que a gente não está deixando que aconteça, porque a gente insiste em se manter apegado a velhos valores. Aqui vai ser um momento muito forte de revisão de valor, do que é realmente importante para a gente e do que vale a pena manter na nossa vida. Isso vai ser bem intensificado nesse final de mês,
principalmente com a lua cheia do dia 27, que vai ativar esses processos, que vai mostrar pra gente que tem coisas que a gente não precisa mais se apegar, que não precisa mais carregar, talvez pesos aí desnecessários podem ficar mais evidenciados. Eu falo de uma maneira bem geral aqui, mas eu sei que cada um sabe qual é esse peso, qual é esse apego na própria vida. A gente sempre sabe, né, onde a questão ali está mais forte, evidenciada, por isso que eu trago esse convite à reflexão, mas também trago esse convite para que você perceba e observe na própria vida onde estão esses apegos, onde estão esses processos. Vai ser um mês para enfrentar dois monstrinhos, digamos assim, o apego e o medo. E como é que a gente faz isso? Com confiança e com coragem. E é esses dois ingredientes que eu convido você a acessar dentro de você, porque já está aí dentro, ele já existe, nós nascemos com todas as emoções e energias necessárias para vivermos essa realidade. Só que quando a gente chega aqui e todo mundo vive mais uma delas, né, vive mais uma realidade, vive mais uma emoção ou uma maneira de ver a vida, a gente simplesmente imita, a gente simplesmente faz igual. E aí a gente esquece que também tem outros ingredientes ali disponíveis à nossa disposição. Só que como todo mundo está fazendo daquele jeito, porque a gente já nasce numa família, numa sociedade que tem uma forma de ver e viver a realidade, a gente não percebe e vai fazendo igual, e vai sofrendo igual, e vai tendo os mesmos resultados, aquela coisa que a gente já sabe. E aí nós somos aqueles que vieram para trazer uma nova visão das coisas, para trazer uma nova energia para uma realidade que já não faz mais sentido manter, né? E eu acho que a gente precisa começar a acessar mais isso dentro da gente. Por mais que o mundo lá fora seja caótico, por mais que o mundo lá fora insista em manter esses velhos padrões, a gente vai ser aqueles que têm a força de fazer a diferença e de passar por esse processo de transformação para criar uma nova vida, primeiramente para a gente e depois para criar uma nova sociedade. Então é isso, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma a ter um mês aí um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Se você quiser ter mais as datas específicas, né, todas essas datas e tudo que elas trazem enquanto energia, enquanto arquétipo, enquanto convite para a gente acessar na nossa vida e na nossa realidade, é só você acessar o post que eu faço também no meu blog, com todas as datas lá descritas e tudo mais o que pode trazer. Para acessar é bem fácil, é só entrar em nocaminhododespertar.com/blog e aí vai ter lá o post para você poder acompanhar todas as datas e tudo que elas podem ativar na nossa vida. Então, desejo para você um mês maravilhoso, um mês de abril realmente cheio de boas energias e de boas percepções à nossa vida, para que ela possa ser cada vez melhor e mais elevada. Um grande beijo e até o mês que vem.